Eu não acredito que você tenha que falar de você para todas as pessoas. Falar de você no trabalho, falar de você no clube, falar de você até na própria internet. Você fala, lógico, se você quiser. Eu aqui, muitos momentos, eu falo coisas sobre mim para contextualizar o assunto que eu vou tratar com você aqui no canal. Mas eu falo por quê? Sobre coisas sobre mim. Porque eu exponho aqui a minha vida mesmo, não exponho tudo, óbvio que eu não vou expor tudo, mas algumas coisas eu preciso dizer a partir dos livros que eu leio, de coisas que eu lembro, e vou gerar um conteúdo, eu preciso trazer aqui sobre coisas que eu já vivenciei, coisas que trazem um forte impacto na minha vida, que eu acredito que possa agregar a sua vida também, porque você me acompanha aqui. Mas você falar coisas da sua vida para qualquer pessoa, não acho interessante, mas existem pessoas que precisam saber da sua vida. Existem pessoas que precisam saber do seu íntimo. Existem pessoas que necessitam ter um contato profundo com o seu interior, até para que essas pessoas possam te ajudar no seu processo de crescimento, de amadurecimento. Eu, por exemplo, eu converso muito com a minha esposa. Para mim é a pessoa que eu escolhi não só passar o resto da minha vida, mas escolhi dividir também as coisas que se passam no meu interior para que a nossa vida íntima seja cada vez mais profunda. Eu estou te dizendo isso e eu entrei aqui para falar sobre esse assunto nesse vídeo, exatamente porque, como você sabe, eu atendo e converso com muitas pessoas. E há pouco tempo, falando com um rapaz, ele dizia que ele tem muita dificuldade de dizer de si, muita dificuldade de falar sobre o seu íntimo, o seu profundo. Me parece que muitos homens têm esse tipo de dificuldade de falar de si. O homem é mais travado, o homem é mais retraído, o homem ele é mais desconfiado do que a mulher. O homem, quando ele sofre uma traição, não digo traição em relacionamento, mas traição em amizade, ou às vezes ele compartilha alguma coisa íntima com alguém, essa pessoa o trai, falando daquilo que ele trouxe, que é o seu sagrado, falando para alguém, ele fica muito mais travado. A natureza do homem ela já é assim. Mas eu em conversa com esse rapaz, eu falei assim para ele: olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não vai falar de si para todas as pessoas. Você não vai falar de si para todo mundo. Mas existem pessoas que você precisa falar do seu íntimo. Sendo a sua esposa, sendo um amigo íntimo, ou sendo um profissional, um terapeuta, ou sendo em algum lugar que você tenha confiança, em alguma pessoa que você tenha confiança. Isso pode parecer algo algo que você esteja trazendo o seu sagrado para alguém, e essa pessoa pode ter sua confiança. Nem todo mundo vai ter sua confiança. Mas quando você fica o tempo todo preso ou presa, porque existem mulheres também que são assim, que não falam de si para ninguém. Quando você fica presa nessa clausura, ensimesmado, ensimesmada, sem falar as coisas que você precisa, coisas que passam na sua cabeça, coisas que passam no seu interior, sobre as suas realidades emocionais, sobre aquilo que causa impacto no seu interior e você fica travando, quando você não traz isso para fora, a tendência é você ter a possibilidade de gerar um colapso emocional, um colapso interior. E esse colapso emocional é próprio das pessoas que não compartilham aquilo que está dentro de si. Você precisa entender que a sua vida emocional, a sua vida psíquica, a sua vida espiritual é como se fosse um recipiente. Você vai colocando coisas ali e essas coisas precisam sair. Eu gosto de lembrar, por exemplo, de uma caixa d'água. A caixa d'água, o que que acontece?
ela recebe a água e à medida em que as torneiras dentro de uma casa, elas vão sendo abertas, essa caixa ela vai se esvaziando para encher de novo, se esvaziando para encher de novo, se esvaziando para encher de novo. Na sua vida, na minha vida, na nossa vida emocional, ela também funciona assim. Se nós não nos esvaziarmos daquilo, principalmente que é ruim, porque quando uma caixa d'água ela vai se esvaziando, ela se esvazia para limpar e jogar para o ralo. Ou seja, aquilo que é ruim precisa ir para a fossa, precisa ir para o seu devido lugar, para que a água limpa ela volte e vá limpando as coisas sujas. Faço essa analogia, esse exemplo simples, exatamente para que você entenda que as coisas ruins, elas precisam ser dissipadas, dispersadas de dentro de você, de dentro de mim. Por que que muitas pessoas vivem problemas emocionais, psíquicos e espirituais? E às vezes se encontram como que uma panela de pressão ao ponto de estourar, e esse estouro acaba culminando em coisas que, às vezes, a pessoa, depois que cometeu algo, fala assim: caramba, por que que eu fiz isso? Por que que eu reagi dessa maneira? Por que que eu tive esse tipo de conduta? Isso quando é reversível. Tem pessoas que acabam sendo acabam nem conseguindo reverter o quadro, porque vão acumulando, porque vão empilhando problemas. E isso é fruto de uma emoção mal trabalhada, de uma emoção infantilizada, de uma pessoa que guarda os seus problemas para si e acha que vai resolver tudo sozinho ou sozinha. Deixa eu dizer uma coisa para você, não dá para você ficar acumulando sem compartilhar aquilo que está te sufocando. Existem coisas que te sufocam. Às vezes você pode vir aqui no comentário, como uma moça há poucos dias, ela trouxe quase que um texto gigante, e eu achei interessante aquilo, por quê? Porque ela falou do contexto dela a partir de um vídeo que eu trouxe aqui. Ela falou daquilo que ela viveu com a mãe, ela falou daquilo que ela viveu com o pai, viveu com a irmã, e teve que sair de casa, e teve que ir para outra cidade, outro estado, não sei, mas viveu conflitos e viveu sozinha. E às vezes a gente não tem esse espaço, às vezes a gente não tem esse ouvido que pare para nos escutar. Tem situações que você vai precisar estar dentro de um grupo para poder participar, tem situações que você vai precisar estar dentro de um contexto de pessoas que queiram a mesma coisa que você, de ter um mentor, de ter alguém que te direcione, de ter alguém de confiança, de ter algum lugar que você consiga ali compartilhar as suas dores, os seus problemas, para que você consiga ir amadurecendo e enxergando coisas que sozinho ou sozinha você não enxerga. É muito difícil você enxergar, tem coisas que você não consegue enxergar sozinho. Eu não estou falando aqui de você empreender, não estou falando aqui de você conseguir, por exemplo, criar um negócio. Não estou falando disso. Eu estou falando de você trabalhar as suas questões emocionais, psíquicas e espirituais, coisas que estão invisíveis dentro de você. Você não consegue dar um nome a essas coisas e essas coisas estão te sufocando ao ponto de você degringolar, culminando em excessos em outras áreas. Por que que muitas pessoas, às vezes, cometem excessos na bebida, cometem excessos na sexualidade, cometem excessos nas redes sociais, cometem excessos nos seus comportamentos? Por quê? Porque isso é fruto de coisas que você não está conseguindo gerir, administrar dentro de você, e você procura subterfúgios para canalizar aquilo que está em desordem no seu interior para alguma coisa. E às vezes não são coisas saudáveis. São coisas que vão gerando mais desordens ainda. São coisas que vão gerando mais vícios ainda. E você vai se envolvendo em vícios e mais vícios sem perceber que às vezes
Você está como um elefante, não tem? Às vezes o elefante passa às vezes nos desenhos, passa às vezes em filmes, passa às vezes em documentários, que um elefante, um simples anel no seu nariz o conduz. Se você for pegar ali esses animais que são grandes, uma simples coisinha está prendendo esse animal. E esse animal acaba não percebendo a força. Não estou comparando você com o animal. Eu estou fazendo uma comparação aqui com coisas pequenas que nos prendem e às vezes essas coisas pequenas que nos prendem vão prendendo em outras coisas. As pessoas vão se prendendo em vícios, vão se prendendo em pornografia, vão se prendendo em coisas, porque existem coisas lá dentro pequenas que estão presas. E às vezes o fato de você falar com alguém que você confia, às vezes você vai procurar um pastor, você vai procurar um padre, você vai procurar um diretor espiritual, se você não quiser procurar um psicólogo, que às vezes as pessoas, ou um terapeuta, ou um psiquiatra, às vezes a pessoa não procura porque acha que isso é coisa de maluco, que acha que isso é coisa de gente doida, que não precisa, eu não preciso de ajuda, eu não preciso, eu mesmo me resolvo, eu mesmo converso comigo mesmo. Tá, tem coisas que você tem possibilidade de chegar a um nível conversando consigo mesmo. Tem coisas que você tem possibilidade de resolver consigo mesmo, mas tem coisas que você não vai conseguir resolver consigo mesmo. Tem opiniões que você não consegue concluir sobre si mesmo a partir do que você está vivendo. E aí você precisa de alguém para trazer uma visão de fora. Isso não significa que essa pessoa seja melhor do que você. A grande questão é ter essa humildade de entender que quando eu procuro a ajuda de alguém, não significa que aquela pessoa seja melhor do que eu e não significa que eu seja alguém menor, que eu seja alguém inferior porque eu estou procurando ajuda. Muito pelo contrário. A grande questão é que você não vai sair procurando qualquer pessoa imatura. Se nós já temos as nossas imaturidades, se eu já tenho as minhas imaturidades, se você já tem as suas imaturidades, e você for procurar alguém imaturo, de fato, a sua vida pode se tornar pior. Porque existem pessoas que não sabem lidar com problemas delas e não sabem lidar com o problema dos outros. Às vezes, até pessoas que são adultas, que são profissionais, mas que não sabem lidar com os seus problemas. Olhe ao seu redor e comece a perceber quem são as pessoas que você categoriza como alguém de confiança. Se você olha para tua esposa, geralmente esposa e esposo são pessoas de confiança. O esposo e a esposa não se tornam pessoa de confiança quando o relacionamento está conturbado, quando o relacionamento está abalado, quando o relacionamento já está anos e anos passando por falta de diálogo, por falta de conversa. E aí você não quer confiar à sua esposa aquilo que está no seu íntimo. Existem homens que não compartilham com as suas esposas coisas íntimas. Existem esposas que não partilham com seus esposos de coisas íntimas. Tá. Aí você vai procurar uma amiga. Se você não procurar uma amiga que contribua com o processo que você está vivendo, essa amiga ela vai piorar a sua situação. Se você não procurar um amigo que contribua com o processo que você está vivendo, esse amigo vai piorar a sua situação. Se você procura, por exemplo, um amigo que está em conflito no seu casamento e ele está inflamado com os problemas do casamento dele, tudo o que você for falar do seu casamento, ele vai falar assim, ó, lá em casa tá sendo assim, meu irmão, larga mesmo, não dá ideia não sei o quê. Vai dar ideia ruim. Aí você vai matutar na tua cabeça a pessoa que você vai procurar para poder falar de si. O que eu estou frisando aqui com você? Não fique guardando as coisas no seu interior. Não fique acumulando emoções, não fique acumulando coisas que podem prejudicar você lá na frente. Eu estou falando isso porque quando eu conversava com esse rapaz, eu dizia assim para ele, olha, a pior coisa que você está fazendo é não falar de si. A pior coisa que você está fazendo é não colocar para fora todas as tensões que você está vivendo. Graças a Deus, você me achou, né?
Ele me achou para fazer um processo terapêutico. Eu falei: "Graças a Deus você me achou, e eu estou podendo, como uma pessoa imparcial, falar isso para você. E graças a Deus você está compartilhando essas coisas profundas comigo". E eu disse isso para ele, para que ele também vá exercitando falar com pessoas que ele confia. Onde hoje você consegue entender na sua vida qual área que você hoje precisa ter um amigo, ter uma pessoa de confiança que você precisa compartilhar as suas neuroses, compartilhar as coisas que estão dentro de você, arquivadas, empoeiradas, que precisam vir para fora, para que você já comece a perceber algo novo nas suas emoções. É profundo, é emocional, é espiritual, é invisível. Não tem como ninguém ver se você não falar. Às vezes você vai começar a falar sem saber exatamente o que está acontecendo. Mas à medida em que você vai falando, e friso aqui com uma pessoa de confiança, à medida que você vai falando, caramba, você vai se descobrindo, você vai percebendo, então isso está acontecendo por causa disso. Isso aqui aconteceu a partir da minha infância. Isso aqui aconteceu quando eu estava com meu pai, quando eu morava com minha mãe, quando eu me envolvi naquele relacionamento. Isso aqui aconteceu quando eu vivi certo momento. Isso é que você vai conseguindo perceber. É assim que você vai conseguindo perceber e dar nomes às coisas que estão acontecendo com você. Quando você começa a falar, aí você vai falando com essa pessoa que você confia, você vai falando com essa pessoa que você confia, você vai colocando para fora, e à medida que você vai falando as coisas, a sua própria mentalidade, ela começa a se modificar. Se modificar por quê? Porque você vai conseguindo, a partir da sua própria fala, entender o que está acontecendo com os seus sentimentos e as suas emoções. Eu trago esse vídeo porque acredito que isso seja algo importante para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, para o seu amadurecimento. E isso acontece comigo todos os dias. Hoje, eu tenho uma pessoa que eu consigo falar de mim. E isso me faz me esvaziar como aquela caixa d'água que eu trouxe para você. Quem é essa pessoa que você precisa confiar? Quem é essa pessoa que você precisa falar de si? Não perca tempo. Pode ser que isso aqui sirva como um conselho, pode ser que isso aqui sirva como uma orientação, pode ser que isso aqui sirva como um alerta, pode ser que isso aqui sirva como uma contribuição para que você consiga trazer para fora coisas da sua vida que você nunca trouxe, e você vai perceber: caramba, se eu tivesse colocado isso para fora há muitos anos atrás, talvez a minha vida já seria outra. E eu estou dizendo para você que eu conheço pessoas da minha família que morreram sem falar coisas. Eu conheço pessoas que não são da minha família, que morreram sem falar coisas. Morreram na angústia. Se você está vendo esse vídeo, é um alerta para você. Se você está vendo esse vídeo, é para que você pense o que você tem feito com as coisas que estão guardadas dentro de você. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de deixar aqui o seu comentário, compartilhar esse vídeo. Estamos juntos e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Grande abraço para você e até mais. Tchau, tchau.